tudo que a gente vai fazer nas outras contas vai ser igual. Porque a gente está trabalhando com um ácido que tem uma constante pequenininha. O que mais o segundo exercício pede? Né? O pH. Eu tenho a concentração de H3 ou mais, portanto, eu tenho o pH. E antes de eu pedir para vocês calcularem o pH, eu olhando aqui, eu sei que vai ser um número menor do que 3, porque a minha concentração de H+, é maior do que 1,0. Se fosse 1,0, o pH seria 3. Como ele é maior, deve ser 2, alguma coisa. Alguém pode fazer para a gente, por favor? 2, está faltando um número. 2,37. Lembram? Esse primeiro número aqui, no pH, ele não é significativo. Ele só está marcando a posição da casa decimal. Então, se eu tenho 2 algarismos significativos, eu tenho que ter 2 casas decimais. Legal. Aí nós vamos para o terceiro exercício. No terceiro exercício, eu quero saber o que vai acontecer com essas concentrações aí se eu adicionar numa solução 1,0 mol por litro de ácido acético, eu vou colocar H+. Quanto de H+ eu vou pôr? Bom, eu vou colocar uma quantidade de H+, de modo que a concentração seja de 2,0 vezes 10 a menos 4 mol por litro. Vocês acham que é muito ou pouco? O pH ele foi calculado a partir da concentração do acetato do H3. Porque o pH é menos o log da concentração de H+, não é? E a concentração de H+, é a concentração de H3 ou mais. É só eu poderia ter escrito isso aqui, assim, ó. Tá certo? E aí eu ia obter exatamente as mesmas coisas, só que no lugar do H3 ou mais seria o H+. H3 ou mais e H+, são espécies absolutamente equivalentes no âmbito dessa discussão de equilíbrio. Tá? Tanto faz. Então, aí na terceira questão, o que a gente vai fazer vai ser colocar ácido nesse meio que nós estudamos já na questão 2. E aí? A quantidade, vocês têm que, com o tempo, vocês vão adquirir uma prática de olhar para o enunciado do problema e imaginar se aquela é uma condição agressiva ou não. Então, por exemplo, eu estou colocando H+, eu estou colocando bastante H+? Se fosse em água pura, o pH iria para algum valor perto de 4, 3, alguma coisa. 3,9. Então, não é uma quantidade desprezível de íons H+, que eu estou colocando. Isso aí é mais ou menos o pH da Coca-Cola. Só para vocês terem uma ideia. Tá certo? Bom, como é que a gente faz essa conta? Alguém tem alguma ideia? O Aleph está dizendo o seguinte, ele pode pegar o pH só dessa referente a 2,0 vezes 10 a menos 4 e comparar com aquele pH ali. Eu posso fazer isso? Por que não? Não posso. Por que não? Porque eu tenho um equilíbrio, Aleph, envolvido. Então, já que eu tenho um equilíbrio e estou colocando... esse equilíbrio, ele tem que envolver o íon H+, certo? Então, qual que é o problema típico que eu estou resolvendo aqui? O problema do íon comum. O H+, ele é um íon comum a esse equilíbrio aqui de ionização do ácido acético. Então, como é que eu resolvo isso? Do mesmo jeito, olha. O que vem do ácido acético continua sendo X. Só que esse X, ele vai ser influenciado pela quantidade de H+, que eu vou colocar.
vai ser influenciado como? Favoravelmente ou desfavoravelmente? Esse x, ele deve ser maior ou menor do que no caso do problema 2? Maior ou menor? Eu devo ter mais ionização do ácido ou menos ionização do ácido? Menos? Por quê? Porque eu estou colocando alguma coisa aqui, ó. Lembra? Le Chatelier, eu estou causando uma perturbação no meu equilíbrio. Qual é a perturbação? Essa concentração aqui vai aumentar. Por quê? Porque eu estou colocando H+ no sistema. Se aumenta, o equilíbrio tende a se deslocar para atenuar essa perturbação, ou seja, para reduzir a concentração de H+. Desloca para cá. Isso é o que eu espero. Vamos ver se é verdade ou não. Se vocês pensarem assim, quando vocês forem resolver um exercício, quando vocês forem resolver um problema qualquer, vocês conseguem detectar erro de cálculo. Vocês estão fazendo todos empolgados uma prova, aí vocês chegam no número, escrevem o número. Se vocês já pensaram antes no que tem que dar mais ou menos, vocês podem comparar e saber se vocês não estão cometendo um erro grosseiro de cálculo. Porque às vezes o aluno chega para a gente, principalmente com prova, e fala assim, poxa vida, professor, eu fiz tudo certinho, eu só errei a conta. Né? E aí vocês vão me perdoar, eu repetir o que eu sempre falo todo ano, né? Por causa de erro de conta, que paciente morre em hospital por erro médico, que prédio cai, que viaduto cai, não é? Por causa de erro de conta. Então a gente não pode cometer erro de conta, não. A concentração de acetato é X, porque vem do ácido acético, de H+ também é X, só que não é a única fonte de H+ que eu tenho. Eu tenho X mais o H+ a mais que eu coloquei. Então, é X mais 2,0 vezes 10 a menos 4. E aí a nossa conta fica assim. 1,8 vezes 10 a menos 5 é igual a X mais 2,0 vezes 10 a menos 4, dividido por 1,0 menos X. Como é que eu resolvo isso? Vocês acham, eu posso fazer, que aproximações eu posso fazer? Posso fazer alguma aproximação aqui? Eu sei que o meu X vai ser, eu acredito que o meu X vai ser menor, então não sei, já era pequeno, dá para ignorar ele. Dá para ignorá-lo onde? Embaixo. Dá para ignorá-lo embaixo, mas dá para ignorá-lo em cima? Não. Porque X é da ordem de 10 a menos 3. E aqui, se vocês forem pensar bem, é 0, perdão. Aqui é 0,20 vezes 10 a menos 3. É da mesma ordem. Né? Então, eu vou ter que resolver a equação de segundo grau. A gente não ia escapar, né? Então, eu vou ter x² mais 2,0 vezes 10 a menos 4x menos 1,8 vezes 10 a menos 5 é igual a 0. E a gente tem que resolver por Bhaskara. Então, nós vamos usar a equação menos b mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac dividido por 2 vezes a. E aí as nossas raízes, né, são dadas, portanto, por menos b, isso aqui é b, então é menos 2,0, vou colocar um pontinho aqui para não confundir com x, vezes 10 a menos 4, mais ou menos raiz quadrada de 4,0 vezes 10 a menos 8, menos 4 vezes 1 vezes menos 1,8 vezes 10 a menos 5. Isso aqui tudo dividido por 2, que é 2 vezes 1,0. Oi?
Vamos fazer essas contas? Isso aqui vai dar mais, né? 4 vezes 1,8 vai dar 9,9? Não, 7,3? 2? 7,2 vezes 10. 7,2 vezes 10 a menos 5. Como é que isso se compara com 4,0 vezes 10 a menos 8? Eu tenho que considerar o 4,0 vezes 10 a menos 8? Não. Vocês entendem por que não? Porque se vocês não entenderem, vocês vão chegar em casa depois da aula e vão falar assim, é doida aquela professora. Ela esqueceu de fazer essa conta aqui, ó. Esse número aqui, 4,0 vezes 10 a menos 8, ele é muito menor do que 7,2. Isso aqui vai dar 7,2 vezes 10 a menos 5. Com uma casa decimal só, esse número aqui, ele é muito maior do que esse. Então, esse número aqui não vai influenciar nesse. Lembram das regras que a gente aprendeu de cálculo? Isso aqui é 7,2, vou colocar tudo em menos 5, tá? Isso aqui é menos 8, então é 0,40 vezes 10 a menos 7, 0,040 vezes 10 a menos 6, 0,0040 vezes 10 a menos 5. Então, eu tenho 7,2 mais 0,0040 vezes 10 a menos 5. Não vai afetar esse número com uma casa decimal só. Tá bom? Então, alguém pode fazer a misericórdia de calcular para a gente quanto que é a raiz quadrada de 72? Então, nós vamos continuar aqui na nossa conta. Ó. Então, é menos 2,0 vezes 10 a menos 4, mais ou menos. Então, aqui eu tenho raiz quadrada de 7,2 vezes 10 a menos 5. 7,2 vezes 10 a menos 5, só para simplificar a conta, para a gente não perder tempo. É 72 vezes 10 a menos 6. 10 a menos 6 sai fora da raiz, como 10 a menos 3. Eu fico com raiz de 72, que dá quanto? Oi? 8,5. 8,5 vezes 10 a menos 3, dividido por 2. Eu já falei que vocês sempre esquecem de dividir por 2 o resultado, né? Aí a gente vai ter duas raízes aqui. Nós vamos ter duas raízes. Uma raiz eu posso ignorar porque vai ser negativa. É menos 2 vezes 10 a menos 4, menos 8,5 vezes 10 a menos 3. Essa eu ignoro, porque x é uma concentração. Então, o que eu não posso ignorar é 8,5 vezes, menos 2,0 vezes 10 a menos 4, mais 8,5 vezes 10 a menos 3. Então, isso aqui é 8,5 vezes 10 a menos 3, menos 0,20 vezes 10 a menos 3. Portanto, a resposta que me interessa para essa conta aqui, 8,5 menos 0,2, com uma casa decimal só, é 8,3 vezes 10 a menos 3, dividido por 2. Não falei que vocês esquecem? 8,3 vezes 10 a menos 3, dividido por 2, vai dar 4,15. A regra de aproximação, o número anterior ao 5 é 1, portanto, a gente arredonda para 2. 4,2 vezes 10 a menos 3. E aí? Mudou? Não mudou. Então, no item, na questão 3, se nós formos fazer as contas, a concentração
Deixa eu fazer em amarelinho para... Ficou tudo igual, então? Nada mudou? Ficou tudo igual? O que ficou igual? Aquilo que eu escrevi ali na lousa continua valendo? Não. Por quê? Porque a concentração de acetato é X. 4,2 vezes 10 a menos 3 mol por litro. A concentração de H+, é quanto? É isso mais aquilo. 4,2 vezes 10 a menos 3, mais 2,0 vezes 10 a menos 4. 2,0 vezes 10 a menos 4 é 0,20 vezes 10 a menos 3, né? Então, a concentração de H3 ou mais vai ser 4,4 vezes 10 a menos 3. Diga. Sim. Mas a equação é menor ou é insignificante? Ele está perguntando, a gente falou, poxa, o X não era para ser menor? O equilíbrio não deslocou para a direita? X era para ser menor, não era? Não foi o que a gente conversou no comecinho? Se eu coloco o H+, no meio, o equilíbrio desloca para o outro lado. E aí? Não deslocou o equilíbrio? Achamos uma falha no princípio de Le Chatelier, é isso? Exatamente. Se a gente tivesse uma concentração medida com uma precisão, uma exatidão maior, nós veríamos o efeito no equilíbrio. Certo? O que a gente fez aqui? A gente fez uma aproximação, era um número menor. Você fala, mas você arredondou para cima. É, porque foi o critério que a gente usou. Se a gente tivesse arredondado para... Se eu quisesse enganar vocês, eu ia dizer assim, olha, hoje a gente vai fazer diferente, vamos arredondar para baixo. Apesar do 1 ser ímpar. E aí ia ter dado 4,1. Falar, tá vendo? Olha, é um número menor. Mas com essa precisão que eu tenho, com uma casa decimal, eu não vejo. O equilíbrio desloca, mas eu não vejo. Sem dúvida. Mas quem vai limitar a tua resposta não é o K que você usa. Por isso que, para mim, tanto faz o K que vocês usam. Quem vai limitar a tua resposta? A concentração, que é o outro dado experimental. Não adianta nada você pegar um K com 10.000 casas decimais, se a tua concentração é 1,0. 1,0 ela é medida muito pobremente. Se a gente tivesse ali, isso é uma brincadeira que vocês podem fazer para verificar se eu estou certo mesmo ou se eu estou enrolando vocês, refaçam esse exercício considerando que a concentração é de 1,00 mol por litro. Eu fiz isso e eu muito diferente. Mas aí deu diferença já, não foi? Porque aí você está considerando um número maior, você está considerando uma precisão, uma exatidão, né? Se a gente for pensar que a medida está sendo próxima da real, com 1,00 você tem uma exatidão maior no dado experimental. Sempre quem limita o resultado experimental, sempre quem limita o resultado da conta de vocês, é o resultado experimental. Por isso que é tão importante fazer medidas, quando vocês precisam de precisão bastante boa, é sempre importante fazer medidas com a maior exatidão possível. Tá? Então,
esse número aqui um pouco maior, obviamente que a concentração de ácido acético não muda. E o que vai acontecer com o pH? Alguém pode calcular, por favor? 2,4 não pode ser. 36? Você entendeu por que não pode ser? Por quê? Pensa um pouco. Por que 2,36 está certo e 2,4 está errado? Oi? A tua resposta, quando é com um log, tem que ter quantos algarismos significativos? Isso. Se você fala 2,4, você tem uma casa decimal só, portanto, só um significativo. A tua concentração tem 2. 2,36. Isso aqui é relevante? É lógico que não é relevante, não é? É uma diferença muito pequena, mas é o jeito certo da gente calcular. Mas e aí? Desculpa. Eu como solução tampão, então, nesse caso, não mudou o pH? Então, não é exatamente uma solução tampão, mas vocês estão vendo o efeito que o equilíbrio, um equilíbrio pré-existente tem sobre a variação de pH. Então, eu tive uma variação perceptível de pH, por isso que não é uma solução tampão. O pH foi de 2,37 para 2,36. Se fosse uma solução tampão, eu não teria tido variação no pH. Mas vamos fazer a conta, já que o tempo passa muito rápido, né? E os outros exercícios são muito iguais, eu só queria comparar com vocês o que acontece no meio que tem acetato. Vamos direto para o cálculo do se fosse um tampão. Esse exercício 10, ele tem um aspecto que é muito legal, que é a questão do efeito da diluição. Como é que eu resolvo isso? Porque antes, as minhas concentrações, eu calculo com tranquilidade. Não é? Qual é o problema agora? Eu tinha uma solução no exercício 2, no exercício 3, eu tinha uma solução de ácido com uma concentração que era dada. 1,0 mol por litro, 2,0 vezes 10 a menos 4 mol por litro de H+. Agora eu estou falando, opa, pega X ml da solução de ácido acético e mistura com Y ml da solução de acetato. Essa questão 8 aí, ela é exatamente a mesma coisa que nós fizemos para o ácido acético, só que com acetato. Se vocês... Eu tinha um laser pointer aqui. Se vocês olharem a questão 8, qual é o pH de uma solução de acetato de sódio de concentração 1,0 mol por litro? Qual é a concentração? É igualzinha do ácido acético. Tá? Só que é com acetato. E aí? Primeira coisa que eu tenho que fazer é saber quais são as concentrações. Mas antes da gente fazer isso, eu posso usar exatamente essa equação para resolver esse problema. Eu não preciso falar assim, meu Deus, a Dalva me falou daquela equação de pH de tampão e eu não lembro. Não precisa lembrar, né? Vamos pegar aqui o equilíbrio. Efeito de íon comum. O que vai acontecer? Agora, quando eu considero uma mistura de ácido acético e acetato, a concentração de acetato não é mais X. Não é mais só o acetato que vem do ácido acético. A concentração de acetato é majoritariamente a concentração que vem do sal. Porque o X, gente, olha, é pequenininho. Se vocês pensarem na hidrólise do ácido acético, que está descrito aqui, o X é pequenininho, é da ordem de 10 a menos 3. Então, se eu tenho uma mistura de soluções e a minha concentração, é claro que não vai ser 1,0, vocês vão ver por quê, mas a minha concentração é bem maior do que essa, de sal, é o efeito do íon comum. O acetato é o íon comum a esse equilíbrio. Meu Deus, como isso pode ser? Ora, se eu só tenho ácido acético, a concentração de acetato é X. Ela vai depender da concentração de ácido acético. Tá certo? Mas se eu tenho uma mistura de ácido acético e acetato,
A concentração de acetato é a concentração que vem do equilíbrio mais a concentração do sal.